Feliz sábado. O ensaio foi bom, né, Nádia? Feliz sábado. Obrigado, Nádia, pelo convite. Já faz alguns meses, né, que a gente combinou essa programação. Eu quase tentei pular fora. Falei, Nádia, surgiu algo aí no meio do caminho, um outro compromisso. Talvez eu não consiga chegar em tempo, né? Foi algo até interessante, irmãos. Pela primeira vez, a organização da Expo Cristã, que é uma feira de livros e expositores evangélicos, né, ali de São Paulo, convidam ali um adventista para apresentar um tema que também será sobre criacionismo, e até nos reservaram um espaço ali para estarmos ali. Levei uma caixa com livros missionários, fizemos alguma entrega hoje à tarde também. Então eu estou feliz, né? E não podia também negar o convite que me foi feito aqui para falar aqui na Igreja de Neocop, né? Há muitas pessoas queridas aqui, e o tema também que me encanta há um bom tempo, né? A questão do criacionismo, das profecias. Eu creio que nós estamos vivendo uma época realmente muito especial no calendário de Deus em relação às profecias, e temos que estar assim bem atentos a coisas que estão acontecendo, a ideias que estão circulando aí pelo mundo. E quero justamente começar lendo um texto em Mateus capítulo 24, quero convidá-lo a abrir a Bíblia, Mateus 24, verso 24, que nos serve de advertência inicial para esse nosso fim de semana, que no cartaz foi colocado como criacionismo e profecias, né? Então teremos um pouco hoje de alguns aspectos um pouco mais proféticos, e eu ia dizer amanhã, mas é incorreto, né? Hoje, na parte clara, nós teremos então pela manhã, o prosseguimento aí da nossa série. Eu vou falar sobre uma semana inesquecível. Qual será essa semana, né? Que não pode ser esquecida. Você sabe que muita gente hoje acredita que Adão e Eva, não só hoje, mas hoje até com mais intensidade, acredita que Adão e Eva não existiram, são apenas um mito, né? Um casal mitológico, e que essa semana inicial da criação também seria uma alegoria, uma historinha inventada, né? E você vai perceber amanhã que, na verdade, há muitos argumentos sérios, científicos, para nós considerarmos realmente a semana da criação uma semana histórica, factual, e você perceberá também que a nossa fé adventista do sétimo dia depende em grande medida da nossa crença nessa semana, nos primeiros capítulos de Gênesis. Então, de manhã, se você conhece alguém aí que gosta desse tema, né, ou alguém, quem sabe, que seja assim um pouco cético, por que não convidá-lo para estar aqui de manhã e também à tarde? E o que falaremos à tarde? Um tema que, não sei se vocês gostam muito, eu gosto, né? Meu filhinho também. Alguém arrisca? Dinossauros. Alguém gosta de dinossauro aqui? Eu sempre gostei. Dinossauros e o dilúvio. O que uma coisa tem que ver com a outra? Dinossauros e o dilúvio. Tem tudo a ver. Você vai perceber que essa história do meteorito que veio do céu e que teria extinguido os dinossauros é uma história bem mal contada. Existe uma versão alternativa muito mais consistente, e eu quero apresentar a vocês amanhã à tarde. Que horas, Nádia? Amanhã à tarde? Hoje à tarde, né? 17 horas. 17 horas, tá bem? Combinado? Também é uma boa oportunidade de você convidar amigos, né? Amigos, vizinhos, parentes. Você pode dizer, olha, teremos aí um pesquisador, um jornalista, né, quem sabe para quebrar o preconceito, né, que vai falar sobre dinossauros. Acho que algumas pessoas vão se interessar, porque o tema ele é assim bem palpitante, né? Tá bem? Mateus 24, 24, lemos assim, é aquele capítulo profético, o sermão profético de Jesus, né? E ele nos adverte assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Embora o contexto aqui seja de preparação para a volta de Jesus, tanto que no capítulo 25 nós encontramos aquelas parábolas, né, tão importantes que falam sobre o preparo para a volta de Jesus, eu quero me apropriar aqui dessas palavras de Jesus para dizer a vocês que realmente os enganos dos últimos dias seriam muito sutis, perigosos, e como diz Ellen White, olhando à distância, daria até a impressão de que a verdade e o erro estariam se encontrando lá adiante, né? Como dois trilhos ali paralelos, não se encontram, mas à distância, numa vista assim um pouco não tão precisa, pareceriam assim muito próximos, né? E é o que tem acontecido em nossos tempos, né?
infelizmente até pessoas no nosso meio, talvez advogando ideias estranhas e aceitando algumas ideologias que não tem nada a ver realmente com a palavra de Deus. Comecemos então analisando um pouquinho da chamada mentira original. Nós encontramos lá em Gênesis capítulo 3, você conhece bem esse texto, né? Versos 4 e 5. Note que a mentira original se subdivide em duas, que são: certamente não morrereis, ou não morrerão, peguei aqui a Nova Versão Internacional, e Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos saberão, e vocês serão como Deus. Quais são então as duas submentiras? Vocês não morrerão e serão como Deus. Quem disse isso? Lúcifer, usando aí o primeiro médium na história, né, uma serpente, você conhece a história, e ele então contradiz abertamente a palavra de Deus, a advertência divina, segundo a qual o ser humano, se pecasse, ou seja, se rompesse a sua relação com Deus, morreria. E jamais seria como Deus. Nós somos criatura, e já está bom demais, né, ser filhos do Rei do Universo. Mas o inimigo, então, consegue inocular em Eva o vírus que ele mesmo inaugurou no céu, de querer ser mais, de querer se exaltar acima daquilo que lhe competia, que era ser um anjo, né? Um anjo principal do céu, né? Mas ele quis mais. Então, essa mentira original, é bem essa, né? De que o ser humano poderia ser imortal por si só, e ele poderia ser divinizado. Interessante, né? Que várias ideologias que surgiram justamente quando o adventismo foi suscitado por Deus para, como que promover uma nova reforma no século XIX, né? Trazer de volta à luz doutrinas, verdades que haviam sido perdidas com o tempo, sepultadas pelo pó da história. Nesse momento, no século XIX, o inimigo promove aquilo que o Dr. Hélio Grellman chamava de espetáculo paralelo de Satanás. Ele promove um show para desviar a atenção do que Deus estava trazendo ao mundo. Uma verdade maravilhosa, as 3 mensagens angélicas. E uma dessas mentiras, né, dessas ideologias concorrentes, é justamente o evolucionismo, né? Que poderíamos resumir, quem sabe, na seguinte frase: a vida não precisa de Deus. Porque para um evolucionista ateísta, né, ou naturalista, a vida surge. A vida teria propriedades naturais, inerentes, que fariam com que, a partir de coisas inorgânicas, o inorgânico surgisse e dali a vida seria um próximo passo. É quase como um passo de mágica, na verdade, né? Então a vida ela não precisa de Deus. Ela surge, ela aparece, ela evolui. Você começa a perceber a semelhança dessa ideologia com a mentira original, lá inaugurada no Éden por Lúcifer. Na verdade, o que eles querem parece que é macaquizar o homem e humanizar o macaco, né? Essa produção aí, ela data de 1968 e ela foi intitulada 2001, Uma Odisseia no Espaço. Virou um clássico, né, no cinema. E o curioso é que é um filme de ficção científica, de naves espaciais e tudo mais, só que ele começa com essa cena, ali hominídeos, na suposta pré-história, de repente um deles descobre ali que pode usar um osso como martelo e está descoberta a ferramenta. E quando ele lança para o alto aquele pedaço de osso, há um corte, né, na edição do filme e aparece uma estação espacial. A ideia que fica, né, subjacente a isso aí, é de que toda aquela tecnologia do futuro, ela começou onde? Nas cavernas, com o homem pré-histórico, com os hominídeos, né? É um filme que não precisava começar nas cavernas. E eu me lembro, quando eu fiz a minha faculdade, eu pensava assim, bom, jornalismo, eu não vou enfrentar esse problema, porque geralmente isso aí se vê na biologia, na geologia. Curiosamente, primeira aula da matéria de teoria da comunicação, o professor começa dizendo assim, a fala humana, ela começou lá nas cavernas, quando o homem grunhia, uga, uga. Então, essa ideologia contaminou todas as áreas do conhecimento. Roberto e a Débora foram colegas de faculdade, né? E eu me lembro também de uma ocasião, você deve se lembrar também, porque estava lá, né? Em que o professor de História da Educação, né? Começou a aula com essa ideia também, né? Pré-história. E a Débora se atreveu até a levantar a mão e falar algumas coisas lá, né? Mas, enfim, não importa se humanas, se biológicas, enfim, todas as áreas do conhecimento foram, de alguma forma, contaminadas por essa ideologia chamada evolucionismo, de que o homem seria apenas um macaco pelado, né? Como dizem alguns.
Filmes, produções modernas, vêm apenas reforçando aquilo que Hollywood tem feito há décadas já, no sentido de reafirmar, né, vez após vez, essa ideia, essa ideologia, como alguns super-heróis que teriam poderes porque seriam, então, seres humanos evoluídos, né, os próximos passos da evolução humana. Uma coisa interessante que talvez nem todos saibam é que Charles Darwin, ele não foi o primeiro evolucionista, né, mas ele foi o nome mais importante, porque foi ele que tentou explicar os mecanismos da evolução. Essa ideia já é bem mais antiga do que até os gregos antigos já tinham uma ideia assim de evolução, né? Mas Darwin ele deu um impulso maior a isso ao publicar seu livro A Origem das Espécies em 1859. Só que, como ele escreveu na introdução do livro, na primeira edição, ele diz assim, após 5 anos de trabalho, permiti-me especular sobre o assunto e redigi algumas notas breves. Desenvolvi essas notas em 1844. O que essa data te lembra? O que aconteceu em 1844? Um evento chamado Grande Desapontamento, que podemos pensar assim, que foi o start, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que viria a ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? O Grande Desapontamento de 1844. E foi justamente nesse ano que Darwin começa a escrever os esboços do livro que viria a abalar o mundo. E foi uma bomba, realmente, né? Ele até relutou, 20 anos quase, publicar esse livro, porque a própria esposa dele era evangélica, ele sabia que seria um abalo muito forte, né, para o mundo, mas depois de insistência de alguns amigos, e sabendo que tinha um outro chamado Russell Wallace, que iria publicar uma obra parecida, ele finalmente publica esse livro, cujo esboço começou a ser feito em que ano? 1844. Que coincidência, né, gente? Vamos ver se é coincidência. Você sabe que ideias têm consequências, né? Esse é até um título de um livro. Ideias têm consequências. Ninguém consegue ter uma visão de mundo, adotar ideologias, sem que isso, de alguma forma, interfira em seu comportamento, em sua forma de viver, em seus pensamentos com relação à origem, o presente e o futuro, né? Isso a gente chama de cosmovisão, é a visão de mundo, é como se fossem seus óculos através dos quais você enxerga a realidade. Uma pessoa que adota essa cosmovisão evolucionista, essa visão de mundo evolucionista, ela acaba também tendo alguns comportamentos, né? Há consequências por adotar isso. E uma delas, que eu costumo citar, há outras, né? Mas eu acho essa aqui interessante, embora seja triste, tem que ver com Adolf Hitler. Lembra dele? Adolf Hitler. Essa senhora foi secretária dele, a Traud Jung. E depois da morte dele, algum tempo depois, ela escreveu um diário. Um diário, uma biografia, né? E o título é Até o Fim. Muito interessante as coisas que ela revela nesse diário, nessa biografia. E entre elas, ela fala ali sobre os últimos momentos, né, de vida de Hitler, lá na Toca do Lobo, antes dele se suicidar, né? Veja que interessante essa citação aqui dela. Hitler não tinha qualquer ligação religiosa. Achava que as religiões cristãs eram mecanismos hipócritas e ardilosos para apanhar incautos. Sua religião eram as leis da natureza. Olha só, que pensamento Hitler tinha, né? Adotava com respeito à natureza, à própria religião. Era um naturalista, né? Ele conseguia subordinar seu violento dogma mais facilmente a elas, as leis da natureza, do que aos ensinos cristãos de amor ao próximo e ao inimigo. O que eu vou ler agora é uma fala de Hitler que ela cita no livro, ok? Então são palavras do Führer. Olha aqui. A ciência ainda não chegou a uma conclusão sobre a raiz que determina a espécie humana, escreveu Hitler. Somos provavelmente o estágio mais desenvolvido de algum mamífero, que se desenvolveu do réptil ao mamífero, talvez do macaco ao homem. Quem é que pensava assim mesmo? Somos um membro da criação e filhos da natureza, e para nós valem as mesmas leis que para todos os seres vivos. Na natureza, a lei da guerra vale desde o começo. Todo aquele que não consegue viver e que é fraco é exterminado. Só o ser humano, e principalmente a igreja,
tem por objetivo manter vivos artificialmente o fraco, o que não tem condições de viver, aquele que não tem valor. Percebeu? Para você defender uma ideia como essa, você tem que ter que tipo de cosmovisão? Não pode ser a cristã, porque a cosmovisão cristã ensina que você deve cuidar dos fracos, que você deve amar os desvalidos, né? Que você não... a lei da guerra não existe desde sempre. Na verdade, o cristão que crê na criação divina, ele sabe que no começo tudo era paz, harmonia, e que a guerra, a sobrevivência do mais apto, tudo de ruim que há, veio em decorrência do pecado. Mas Hitler não pensava assim, porque era um evolucionista. E sabe qual era um dos seus livros de cabeceira? Que coincidência! A Origem das Espécies. E o que ele quis fazer então? Dar uma mãozinha para a seleção natural, eliminando logo as raças inferiores. Coincidentemente, a dele ele considerava superior, né? Por que será? Mas então, homossexuais, negros, judeus, ele queria logo acabar de vez, porque para que esperar a evolução que é tão lenta, né? Vamos acabar logo. Ideias têm consequências. Tem uma nota também que é até cômica, né? Que foi publicada na revista Galileu, anos atrás, em que eles dizem assim: olha, se o seu marido, namorado, noivo, tem a péssima mania de olhar para uma mulher atraente quando ela passa, culpe a seleção natural. Porque o homem, como era caçador primitivo, ele se desenvolveu para ser realmente alguém que tem que observar e caçar e espalhar seus genes. Aí eu costumo brincar assim com as irmãs da igreja, né, quando eu pergunto assim: quantas são solteiras aqui na igreja? Pode levantar a mão, não é feio, né, ser solteiro? Solteiro, tem algumas aqui, né? Com quem você preferiria casar? Com um jovem que, a despeito de suas lutas para ser puro, né, moralmente puro, ele se esforça para ser puro, ser fiel, né, para buscar em Deus essa pureza, ou com um jovem que pensa assim: olha, se eu cometer algum deslize, ou pular a cerca, como se diz, né, a culpa não é minha, é dos meus genes, porque eu sou resultado de uma evolução que me fez assim. Com quem você prefere casar? O primeiro ou o segundo? Primeiro, né? Você percebe que quando a igreja fala sobre jugo desigual, por exemplo, não é argumento do século passado, ultrapassado? Sempre tem uma razão. Sempre tem uma razão. Ideias têm consequências. Se a pessoa adota essa visão de mundo, o comportamento dela vai ser influenciado por isso também. Percebeu? Então, solteiras, orem a Deus e escolham com sabedoria, né? Alguém que tenha a mesma fé, alguém que tenha a mesma convicção que você, porque as chances de sofrer são menores, né? Acabam sendo bem minimizadas nesse caso. Alguém fiel, enfim. Ideias têm consequências, né? Eu inventei uma teoria, uma palavra, é um neologismo, não existe isso, né? Evolutismo. Você não vai achar em dicionário, porque é uma mistura, uma fusão entre duas palavras. Evolucionismo com espiritismo. Mas tem a ver também isso? E como? Eu vou citar aqui agora Allan Kardec. Allan Kardec é o nome mais importante, né, do espiritismo moderno. Era um médico francês. E no livro dos Espíritos, ele escreveu isto aqui: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo, pois a Terra lhes continha os germens que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem, ou para evoluírem, se quiser, né? Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germens de todos os seres vivos. Os germens estavam em estado latente. Quase que Darwin podia ter dito isso, né? E esse livro foi publicado em 1860. 1860. Só que antes da publicação desse livro, você sabe, já que falamos em espiritismo, né? Que lá em Hydelsville, no estado de Nova York, nasce o chamado espiritismo moderno. Com aquelas pancadas misteriosas, né? Duas irmãs da família Fox se comunicavam com os espíritos. A gente sabe que não são espíritos, eram demônios, né? Anjos caídos. Elas achavam que eram espíritos de mortos, e elas batiam na parede, e aí os anjos caídos respondiam, e elas achavam que estavam falando com os espíritos, né? Ali está um monumento, os próprios espíritas admitem isso, né? Olha lá, é o local de nascimento do espiritismo moderno, 1848. Puxa, de novo essa data, tão próxima, né?
Em 1844, Darwin começa a escrever seu livro. Em 1848, nasce o Espiritismo moderno, e ambas as ideias vão totalmente de encontro ao criacionismo, ao adventismo. Você acha que é coincidência? Está ficando difícil de acreditar nisso, né? Com tantas datas próximas, né? Ali em volta daquela casa, desse monumento, tem uns tijolinhos vermelhos, né? E um deles traz uma inscrição ali, ó, não há morte. Olha só, né? Ecoando a mentira lá do Gênesis, né? Vocês não morrerão, disse Satanás. E ainda hoje, a ideia é essa. Não existe morte. Reencarna, transmigra, né? Mas morte não, isso é uma ilusão. Existe. A Bíblia é clara em dizer que a alma que pecar, Isaías 18, né? A alma que pecar, essa morrerá. A alma somos nós. Seres humanos são alma. E seres humanos pecam, nascem em pecado. Portanto, somos o quê? Mortais. Tudo que o diabo não quer é que você creia naquela frase linda de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem o filho tem a vida. O diabo não quer que você tenha o filho. O diabo quer que você pense assim, eu sou imortal. Eu tenho uma alma imortal dentro de mim, então, independentemente do que eu faça ou deixe de fazer, eu continuo vivendo. Isso é a grande mentira, ou parte dela. Nós não somos independentes, irmãos. Na verdade, se você pensar bem, não precisa nem pensar bem, é só ler. Alguém perguntou para Ellen White, irmão White, a essência da justificação, já dei a resposta, a essência das 3 mensagens angélicas é a justificação pela fé? Ela disse, sim, é. E se a gente pegar a essência da justificação pela fé, fica uma palavra, qual seria? Dependência. Dependência. Justificação pela fé é depender da graça de Cristo, é depender de seus méritos, é depender dele para ter vida eterna. E o diabo, o que ele faz? Ele contrafaz as 3 mensagens angélicas, a justificação pela fé, e diz, você é independente. Você pode viver por si só. Você pode ser até como Deus. Percebeu? Onde é que está o âmago do conflito? Dependência versus independência. Sem mim nada podeis fazer, muito menos ser salvos. Mas com Ele podemos, né? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Aí a mídia vem disseminando essa mentira ao longo das décadas, especialmente com as novas tecnologias de transmissão, né? de internet, séries, filmes, revistas, a imprensa, né? E não precisa nem falar muito disso, porque toda série, toda novela, todo filme hoje tem uma pitada de espiritismo, sempre. Mas peraí, marxismo também entra nessa história, nesse pacote? O que marxismo tem a ver com espiritismo e com darwinismo? Vamos ver? Olha que interessante. Primeira edição do livro Capital de Karl Marx. Ele faz uma nota introdutória, na verdade, segunda edição, não na primeira, em que ele dedica o livro, olha só, a Charles Darwin, de um autêntico amigo seu. Karl Marx dedica a segunda edição de O Capital, sua obra mais importante, a um amigo chamado Charles Darwin. Se conheciam, ok? Mas para não dizer que eu estou forçando a barra, que alguns às vezes pensam assim, não, isso é coisa de crente, né? Vocês estão querendo forçar a barra. Então esquece, eu não vou citar um autor cristão, muito menos adventista. Eu vou citar 2 autores. Um deles, José Oswaldo de Meira Pena, que foi professor da UNB, Universidade Federal de Brasília, e no livro Polemos, ele escreveu o seguinte, um autor acadêmico, tá? Não tem nada a ver com igreja, com religião. Em carta a Engels, não é a Roberta Engel nem Fábio Engel, é Engels, né? Em carta a Engels, olha lá quando? 19 de dezembro de 1860, um ano depois da publicação de A Origem das Espécies, Marx informa seu dileto amigo que, aspas, são palavras de Karl Marx, tá? Durante meu tempo de provações, nas 4 últimas semanas, li toda espécie de coisas, entre outras, o livro de Darwin, sobre a seleção natural. Malgrado seu inglês pesado, esse livro contém o fundamento natural da nossa teoria. Segundo o próprio Marx, que livro continha o fundamento natural da teoria marxista? Qual? A origem das espécies. Ele disse isso, não sou eu que estou dizendo isso. Eu estou só repetindo.
Então veja que interessante, né? O espiritismo é evolucionista. O marxismo é evolucionista. Um outro autor, Paul Johnson, numa biografia de Darwin, escreveu: a devoção que Marx e Engels demonstraram em relação à origem das espécies, ainda na semana de sua publicação, foi seguida por um interesse contínuo entre importantes comunistas, de Lenin a Trotsky, de Stalin a Mao Tse-tung, e todos lançavam mão da teoria da seleção natural para justificar a luta de classes. Assim como há luta no mundo animal, também há no mundo dos homens, que são animais racionais, segundo os naturalistas, né? Eu não aceito isso, nós somos imagem e semelhança de Deus, não caia nessa. Nós somos animais racionais. Que coisa é essa? Você não é animal, você é um ser humano. Nós não somos diferentes deles apenas no sentido quantitativo, né? Mas qualitativo. Nós somos feitos de modo especial por Deus. Bem, é dali, dessa ideia de seleção natural, de luta por sobrevivência, que eles extraem o fundamento do marxismo. E sabe o que eu tenho percebido, irmãos? Talvez não seja o caso aqui, né? Mas o inimigo... Qual foi o texto com que eu abri essa palestra? Para, se possível, enganar até os escolhidos. Não seria brincadeira. O evolucionismo encontra uma barreira natural no adventismo. Porque, graças a Deus, ainda somos criacionistas. Ou boa parte de nós, né? Eu espero que assim seja até o fim. Nós somos criacionistas, então o evolucionismo encontra uma barreira natural. O espiritismo também, porque o adventista que estuda a Bíblia sabe que os mortos estão dormindo, que não existe alma imortal, essa coisa toda, então ele sabe disso, biblicamente, é muito claro, é muito simples. Então o espiritismo encontra uma barreira natural no adventismo. Mas e o marxismo? É mais sutil. E algumas ideologias que nasceram do marxismo, elas têm muitas vezes aberto a porta e entrado de forma bem sorrateira. Como, por exemplo, o marxismo cultural, o feminismo. Aí vai ter polêmica. Eu falo com muito carinho, né, e espero que vocês me entendam, né? Não quero entrar aqui no mérito de que o marxismo trouxe algumas vantagens, talvez, ao mundo, só que se você analisar bem, tudo o que há de bom no marxismo é cristianismo, né? O cuidado com o mais pobre, né? A justiça, e tudo, é cristianismo. Não precisa abraçar uma ideologia externa para defender as coisas boas que há na Bíblia. O que há de bom no espiritismo está na Bíblia. A caridade, né, a bondade. Não precisa flertar com ideias estranhas que não são só isso, trazem muito mais ali, entremeado com elas, do que simplesmente a ideia de caridade ou de justiça social. O marxismo, em seus desdobramentos, traz também a destruição da família. A destruição da ideia de sexos, homem e mulher, criados à imagem de Deus, do casamento heteromonogâmico. E não é novidade nenhuma para vocês, se vocês acompanham tudo que está acontecendo no mundo hoje, né? São ideias presentes hoje. E nós temos enfrentado dificuldade até com os nossos filhos, irmãos, de tanto bombardeamento a que eles estão sujeitos. Dia desse eu tive que discutir com a minha filha, mais nova, sobre feminismo. Mas pai... e a gente criou para ser argumentadoras, então agora aguenta, né? Não é muito fácil. Aí eu falei, filha, é o seguinte, vou fazer um trato com você. Eu comprei um livro, muito bom, se quiser depois eu indico para vocês, sobre feminismo. A autora, uma ex-feminista, né, analisa o assunto, esse movimento a fundo, né? E, por sinal, o feminismo moderno nasce em 1848, sabiam disso? Lembra, pastor Rueda? A gente esteve naquela igreja metodista, onde nasceu o feminismo, 1848, gente. Não é coincidência, né? E repito, não estou tirando assim os méritos de algumas conquistas que foram genuínas, mas tem muito mais coisas, né, que vieram aí a reboque. E falei para minha filha, você vai ler esse livro e depois a gente conversa, porque não dá para fazer a sua cabeça ser formada só por Facebook, por memes e coisas assim superficiais. Ela concordou, topou e que bom, está lendo. Depois a gente vai conversar mais sobre isso, né? Não deixe seus filhos serem formatados por essa mídia vendida, por essa mídia contaminada com essas ideologias, né? Procure se informar você e com jeito, com carinho, ajudá-los a se orientar nesse mundo perdidão em que nós estamos vivendo, né? Tá aqui, as raízes estão aqui, né? Agora,
ou Ellen White era uma profetisa, ou Ellen White foi uma socióloga, uma acadêmica, porque ela antecipou certas tendências em décadas. Mas como eu sei que ela não era uma socióloga, nem uma acadêmica, eu só posso crer que ela é uma profetisa mesmo. Né? Porque olha o que ela escreveu em Patriarcas e Profetas. Alguns pretendem que a espécie humana necessita não de redenção, mas de desenvolvimento. Você pode colocar, quem sabe, a palavra evolução aqui, né? Desenvolvimento, não redenção. Que a espécie humana pode se aperfeiçoar, elevar-se e regenerar-se. Assim como Caim julgava conseguir o favor divino como oferta a que faltava o sangue de um sacrifício, assim esperam estes exaltar a humanidade à norma divina, independentemente da expiação. A história de Caim mostra qual deverá ser o resultado, mostra o que o homem se tornará separado de Cristo. Olha só o que vem agora. A humanidade não tem poder para regenerar-se. Ela não tende a ir para cima, para o que é divino, mas para baixo, para o que é satânico. Fantástico, né? Nós não precisamos de evolução, de desenvolvimento, mas de redenção. Nosso problema é muito mais profundo. Não dá para evoluir sozinhos. Nem espiritual, como pregam os espíritas, nem biológica, como pregam os darwinistas, evolucionistas, e muito menos socialmente, como pregam os marxistas. Como se uma revolução social pudesse mudar o mundo, cheio de pessoas com o coração corrompido. Que revolução vai promover isso? Se quando tem o poder as pessoas querem mais é ganhar, querem mais é conquistar, ter mais. É do coração humano. Por isso que ela diz isso, não adianta você querer promover uma revolução, você precisa de conversão. Essa é a nossa única esperança. Conversão, redenção, aceitar o que Cristo nos oferece. E ideias têm consequências, né? E eu gosto de usar o exemplo dessa moça chamada Sarah Winter. Ela era militante de movimentos feministas, né? Cometia blasfêmias, né? Se crucificava em praça pública nua, pichava igrejas, enfim. Mas ela se converteu. Hoje ela é uma católica conservadora, ela tem defendido o movimento pró-vida, ela que antes defendia o aborto, né? Indiscriminado. E se em algum momento você tiver um tempo, né, procure no YouTube o testemunho que ela deu lá no Senado Federal. Ela conta um pouco da história dela, que quando ela engravidou, o movimento feminista quis que ela abortasse. E uma médica do movimento ainda deu a ela os medicamentos para que ela pudesse abortar. E ela não quis fazer isso, ela não aceitou fazer isso. Na verdade, a primeira vez ela aceitou e fez. E isso foi um trauma que a acompanha até hoje. Mas depois ela teve um filho e isso mudou completamente a vida dela. E como eu disse, hoje ela milita realmente noutra causa, tem defendido os movimentos pró-vida. Mas uma coisa que chama a atenção nesse testemunho dela é que ela fala assim, o argumento que usaram para me dizer, aborte, foi, isso é apenas um amontoado de células, o que está aí no seu ventre. De onde que vem essa ideia de que as criaturas são apenas um amontoado de células? Evolucionismo naturalista. Ideias não têm consequências? Tem. Graças a Deus a Sarah Winter percebeu isso, né? E ela se libertou. Isso. Assim, o que eu acho interessante é que alguém que estava lá, né, imersa nos movimentos feministas radicais, e hoje ela defende outra bandeira, né? Orem por ela. Eu fiz contato com ela um tempo atrás, conversamos um pouco, né, pelo WhatsApp, e eu até mencionei, olha, eu tenho usado o seu testemunho em algumas palestras, ela ficou bem feliz, né? Pediu oração pelo trabalho que ela tem feito, ela é perseguida constantemente por esses movimentos. Então, orem por ela, uma pessoa sincera. Quem sabe ainda ela não vai conhecer realmente, né, mais ainda da verdade, né, da palavra de Deus. Um amontoado de células. Não. É vida. É ser humano, com todo o seu valor atribuído por Deus. Um outro ponto interessante, talvez alguns não atentem também para isso, que pode parecer até brincadeira de criança, mas não é a invasão dos extraterrestres. Como assim? A invasão nos filmes, né, nos desenhos, nos livros, essa ideia, né? E não é uma coisa assim, como eu disse, infantil, porque grandes nomes da ciência, ateus, inclusive, acreditam que um dia faremos contato com seres de outros mundos, outros planetas. Entre esses, dois grandes cientistas, né, Carl Sagan e Stephen Hawking, falecido ano passado, né?
Ou foi esse ano? Este ano, né? Criam de todo o coração nisso. Sabe, eu orei muitas vezes por Stephen Hawking, enquanto ele esteve vivo. Eu li uma biografia dele que me revelou algumas coisas, né? Na infância ele teve contato com a Bíblia, de uma forma negativa, ele começou a ter uma certa aversão a isso. Depois ele teve contato com um estudante dele, que morou na casa dele um tempo, que era evangélico, tentou pregar para ele, mas ele resistiu. Ele abriu algumas coisas assim nessa biografia, né? Esse último livro que ele escreveu, Minha Breve História, é o título. E eu orava por ele, porque um homem com esclerose amiotrófica lateral, uma doença degenerativa que leva à morte em pouco tempo, viveu até 76 anos. Eu acho que foi por misericórdia. E eu sonhava que um dia Hawking pudesse estar caminhando sobre as próprias pernas, nas ruas de ouro, estudando o universo, ao lado do Criador. Não sei se meu sonho é vão, nós teremos surpresas, né? Quando chegarmos ao céu. Se Lucas não tivesse escrito sobre o ladrão da cruz que se converteu, ninguém saberia da história dele. Eu espero que Hawking tenha, nos seus últimos momentos, quem sabe, reconsiderado, mas enfim, isso pertence a Deus. Mas o fato é que essa ânsia deles por encontrar seres extraterrestres, para mim, mostra que, no fundo, todo ser humano, até os ateus, tem um anseio lá no coração, um desejo de transcendência, de encontrar algo superior. Você percebe? Eles viveram desesperadamente crendo que um dia encontrariam algo lá fora. E essa ideia não é só deles. O Sagan escreveu um livro, que depois virou filme, cujo título é Contato. É justamente essa ideia. E não são ufologistas malucos, né? São cientistas. Tem um grupo até da NASA chamado SETI, que se dedica, usando radiotelescópios, a vasculhar o universo em busca de sinais de inteligência. Curiosamente, o que seria um sinal de inteligência extraterrestre? Uma mensagem. O DNA não tem mensagem, não? Hoje de manhã você vai ver algo sobre isso, tá bom? A mensagem contida no nosso DNA. Precisa olhar para fora, precisa olhar para o universo para buscar uma mensagem, é só olhar para você, para suas células. Ali está impresso, né? Está impressa a mensagem de um ser extraterrestre, porque Deus não é da Terra, né? Esse sim. Mas que pena que eles olham para outro lado. E aí estão, né, filmes, produções que têm que ver com esse assunto. Olha só, Stephen Hawking lança programa que vai buscar vida extraterrestre. Antes de morrer, ele gastou muito da sua fortuna financiando programas de busca de extraterrestres. Estava lá, um anseio. Quem sabe até não era uma expectativa dele mesmo, de uma solução para ele mesmo, né? O que a gente pode imaginar de uma pessoa que vivia confinado a uma cadeira de rodas e que só conseguia se comunicar com o mundo piscando para um computador? Não dá para imaginar realmente, né? Nós que conseguimos andar sobre as duas pernas. Então estava ali, buscando. Agora imagine, irmão, irmã, se um dia ETs aparecessem por aqui, dizendo ter revelações teológicas para a humanidade. O que você acha que ia acontecer? Será que o Sagan aceitaria? Na hora. Será que o Hawking aceitaria? Facilmente. Mesmo ateus, era o que eles esperavam. Imagine que esses ETs apontassem para um líder mundial, para uma força e para uma forma de salvar a Terra que esse líder propõe. Como ficaria a cabeça dos ateus, nesse caso? Já faz algum tempo que astrônomos do Vaticano, sabiam disso? Têm buscado o chamado, por eles, irmão extraterrestre. Olha aqui, esse é um deles. Esse camarada aqui, o José Gabriel Funes, que é um padre jesuíta, é o diretor do famoso Observatório do Vaticano. É um padre astrônomo. E ele disse, faz alguns anos, que gostaria de batizar um alienígena na fé católica. Olha que interessante, é o sonho dele. Um dia encontrar um ET e poder batizá-lo como católico, né? Mas depois ele se corrigiu e disse que podia ser o contrário, já que alguns teólogos têm dito o seguinte, teólogos católicos, talvez tudo o que pensamos, que sabemos sobre o Evangelho tenha que ser jogado fora. Isso é grave, gente. A ideia de que viria, quem sabe, um ser superior de algum lugar,
trazendo aí uma revelação diferente do Evangelho. Isso me lembra na hora de Gálatas capítulo 1. O que Paulo diz lá sobre isso? Mesmo que um anjo do céu, que um de nós, ou que um anjo do céu, venha e lhes traga um evangelho diferente desse, seja o quê? Anátema. O que é anátema? Maldito. Não aceite isso. Mas o que estão dizendo esses homens? Ateus, católicos, poderemos receber revelações de fora. Um novo evangelho, isso arrepia a gente, né? Esse é outro, né? O Guy Consolmagno, também é um astrônomo famoso lá do Vaticano. Ele sugeriu publicamente que os alienígenas poderiam realmente ser os salvadores da humanidade. Eu sempre achei que eles pensavam que era Jesus, né? Mas podem ser os alienígenas, trazer tecnologia nova, trazer conhecimento libertador e tudo mais. Gente, vocês estão percebendo? São teólogos do Vaticano que alimentam esse tipo de ideia. Agora pense, perceba como se fundem ideias evolucionistas, já que os ETs poderiam ser mais evoluídos do que nós, e um tanto perigosas, como a de que essas criaturas poderiam chegar aqui e nos ensinar um novo evangelho. Seria realmente uma união de esforços bem conveniente entre a besta e os extraterrestres, entre aspas, que já estão aqui, na verdade, não são extra coisa nenhuma, né? Que nada mais são do que anjos caídos. Esses ETs, pretensos ETs, na verdade, são seres que estão aqui na Terra já há uns 6.000 anos, né? Um pouco menos, talvez. Mas estão aqui. Já tem o Green Card aqui faz tempo, né, na Terra, o Black Card, né? E se passam por ETs. Para eles é muito fácil simular uma nave espacial, um objeto, um OVNI, né? Porque eles têm essa capacidade, enfim, de ilusionismo e outros poderes mais. E, mais uma vez, não é novidade que a mídia tem feito seus esforços no sentido de afirmar essa ideia, de preparar as pessoas para a aceitação dessa ideia. Assim como a mídia, consciente ou inconscientemente, fez e tem feito para afirmar o evolucionismo, afirmar o espiritismo e o marxismo, tem feito também nesse aspecto dos extraterrestres. Por exemplo, em 82, eu era uma criança de 10 anos, nem sabia que existia Igreja Adventista, e assisti esse filme no cinema. Fiquei impressionado, me lembro até hoje, né? E eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção, olha só, algumas semelhanças, não na época eu percebi isso, mas hoje, né, a gente percebe no cartaz algumas semelhanças com elementos sacros, né, da pintura e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que no fim do filme, o ET, ele já curado, porque ele ficou doente aqui na Terra, depois é curado, os amigos dele vêm buscá-lo de volta, vêm buscá-lo, vêm resgatá-lo, ele entra na nave espacial ali e diz assim para o garotinho: eu estarei sempre com você. Quem é que disse isso? Estarei sempre com vocês, não lhes deixarei órfãos. Jesus, né? E dá uma ideia assim de que vai voltar, talvez um dia, né? Vai voltar. Um outro ET famosão é esse aí. Mas é tão parecido com o ser humano que às vezes até as pessoas esquecem que é um ET, né? Eu acho interessante como a evolução fez uma raça lá no outro planeta ter 2 ouvidos, 2 orelhas, 2 olhos, né? Tudo igualzinho, né? Falta de criatividade. Mas tá, 79, esse filme foi aos cinemas, baseado nos quadrinhos. Depois, um filme mais recente, tem muitos elementos assim que conversam com a Bíblia, né? Messiânicos mesmo. Basta observar algumas cenas. A própria história dele, né? Ele é criado por uma família humana e com 30 anos ele começa o seu ministério público. Isso é plágio, né? É plágio. É a história de Jesus, na verdade, colocada num ET, num extraterrestre. E podemos ficar aqui a noite toda falando de produções mais ou menos recentes e recentes que tratam desse tema, insistentemente. Contato com extraterrestres. Essa é uma revista conhecida, né, pelo pessoal aí da ufologia, a revista UFO. Interessante como eles têm feito uma guinada editorial em anos recentes, como é o caso dessa capa aqui, ó. Abdução da alma, estudos avançados, eu queria saber que estudos são esses, porque eu nunca vi, né? Mas enfim, estudos avançados revelam que pelo menos algumas espécies de aliens estão interessados em algo mais do que nossos corpos físicos e material genético. Agora os ETs estão interessados em nossa alma imortal. Você percebe as coisas agora de novo? Convergindo? Espiritismo com ufologia.
Acho que se eu prosseguir com essas coincidências fica até cansativo já, né? Porque se você não percebeu, é muito fácil perceber, sim, uma mente orquestrando tudo, dirigindo tudo. Os aspectos, né, assim, periféricos mudam, mas o centro de todas essas ideias é o mesmo. Então há uma assinatura nesses enganos, que não seriam tão simples, né? Quando aparecer um ET desse aí, por exemplo, algum ser majestoso, brilhante, o que você vai fazer? Você vai dar atenção aos seus sentidos ou vai ficar firme na palavra de Deus? Não é fácil. Quando aparece um espírito de um parente morto, para alguns aí, eles se rendem aos sentidos? Ou você vai dar as costas a isso e dizer, eu fico com a palavra de Deus. Eu creio no que está escrito, não no que eu estou vendo, ouvindo. Porque essas coisas vão acontecer. Em alguns países isso já acontece com muito mais intensidade, né? Aqui no Ocidente secularizado ainda não, essas coisas não estão acontecendo com tanta frequência, mas nós sabemos que coisas espantosas vão acontecer. E aí, onde é que estará firmada a nossa fé? Quando nossos sentidos forem desafiados. O irmão pastor Jorge Vandeman, né? Ele falava desse assunto. Eu me lembro quando eu era recém-convertido ainda, né? Lá nos anos 90, gostava muito dos programas dele no Está Escrito. Ele é o fundador do Está Escrito, né? E ele falava realmente que os ETs, OVNIs, são brinquedos de um anjo caído. Eu gostei dessa expressão, brinquedos de um anjo caído. E outro que falava sobre isso é o Roger Murnau, autor do livro impressionante, né, que a casa relançou agora aí, Viagem ao Sobrenatural. E se alguém não leu aqui, eu recomendo. É um livro muito revelador. E ali, Roger Murnau também adverte com respeito às artimanhas satânicas usando a ufologia. E eu quero mostrar a vocês um trecho de uma entrevista que ele concedeu, anos atrás, em que ele fala justamente sobre esse tema aí, dizendo que no futuro algumas coisas aconteceriam de espantosas. Clica para mim, por favor, no meio da imagem e libera o áudio também, né? E vamos assistir, então, uma pequena entrevista com o Roger Murnau, o irmão Roger Murnau, autor do livro Viagem ao Sobrenatural. Roger, when I was a teenager back in the 1970s, I remember a song that came out talking about the age of Aquarius. Mm-hmm. And since then, we've seen the development of the New Age. And I wondered if, back when you were involved in spirit worship, if they talked about New Age at all. Oh yes, it was a big thing that was coming up. One of the major deceptions of the last days. And the priest told us, we talked quite a while, and then he said, could I have a little bit more? Your time I want to do something very fascinating. He says, the grand plan, the master's grand plan, for harvesting the nations, for harvesting the multitudes of the earth into his cause, just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So we continued, after we expressed ourselves that we're deeply interested to know more about the activities of spirits. And he said it's going to be done in a unique manner. This grand plan is going to take people are going to eat the stuff. Because he says spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies that are coming to warn the inhabitants of planet Earth of the impending destruction of the planet unless something seriously proper is done to avoid it. And he went on saying that they will claim to have out-of-body experiences. Are you familiar with out-of-body experiences? I've read about that. In other words, soul projection. Yes, right. Goes into different parts of the world and sees things and come back and then they write all about it. I've heard of that. So, due to the fact that the millions of the earth, people, believe in people having an immortal soul, it has to be readily accepted when the spirits will, through a trance medium, converse with influential people of the land, you see. Now, what is a trance medium? It's a channeler today. What is known today as a channeler? Channeler, yeah. Okay. Shirley MacLaine's experience of getting involved with spiritism and with the inhabitants of far distant planets in the galaxies, I taped the whole thing. It's 3 hours. And you were hearing the fulfillment of Exactly. what this high priest had said Yeah. 45 years ago. Yeah, exactly. So,
he went on explaining about the fact that the spirits will show themselves willing to give valuable guidance that will not only help people avoid the destruction of the planet, but it would cause them to enter into a higher state of existence. Você percebeu então a fusão, né, entre ufologia e espiritismo, que por sua vez já estava fundido, né, com o evolucionismo e o marxismo? Orquestração. E espero que você tenha percebido também como é importante, né, nós estamos bem firmados na palavra de Deus, especialmente nesse tempo, e no criacionismo de modo específico. Saber realmente no que cremos e o que cremos, para que Mateus 24:24 não se cumpra em nós. Não sejamos os incautos, né, nessa história. Eu creio que o mais importante, né, mais importante do que saber essas coisas, é estarmos realmente preparados, né, para o que virá. Note que Ellen White, no livro Grande Conflito, já nos advertiu com respeito a essas coisas espantosas que aconteceriam, né? Por exemplo, na página 624, ela escreveu: terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante esses agentes serão enganados, tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Outro texto. Como ato culminante, você conhece bem esse texto, acredito que sim, né? Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Todas as igrejas aguardam, né, esperam, e não só as cristãs, né? As igrejas, denominações ou religiões não cristãs também aguardam alguma coisa no futuro, né? Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada por João no Apocalipse. Ele virá como Jesus para quem espera Jesus, ele virá como um ser majestoso para quem esperam os extraterrestres, né? E assim, lamentavelmente, cristãos, ateus e outros mais poderão ser enganados. Agora, sabendo disso, você tem coragem de ficar sentadinho na igreja e não levar as pessoas à advertência? Pensa bem. Eu sei de tudo isso, que bom, mas tem um monte de gente nesse bairro que não sabe. Tem um monte de gente aqui nesse bairro que poderá ser enganado porque eu simplesmente me contentei em ficar quietinho em casa, sentado no banco da igreja, sendo alimentado. Não podemos fazer isso. Isso vai pesar sobre nós. Então, a sua vida tem que ser uma vida de missão, você percebe? Toda oportunidade que você tiver, fale de Cristo. Não precisa falar desses assuntos aqui diretamente, né? Mas fale sobre o Cristo que dá vida, que liberta, que é o Criador do universo. Ofereça um estudo bíblico. Nós temos que ter esse senso de missão sempre ardendo em nosso coração, irmãos. Permitam contar só uma pequena experiência. Um casal de jovens mudou lá para a nossa rua, faz 1 ano e meio, quase 2 anos, e nós queríamos a todo custo achar um motivo, né, para falar com eles e fazer amizade, e quem sabe começar ali, pregar aquele casal. E um dia minha esposa até fez um pão integral, gostoso, a gente foi entregar, eles não estavam em casa, a gente teve que comer o pão, enfim. Mas assim, tentando alguma forma de falar para eles, de pregar para eles. E orando por isso. No dia do Impacto de Esperança do ano passado, olha como Deus é bom. A gente estava voltando para casa, depois de entregar os livros, né? E aí o rapaz, lá, o jovem, né, que nosso vizinho, ele me aborda na rua, antes de eu guardar o carro, e pergunta: escuta, você conhece algum pastor adventista? Eu já tinha sido ordenado, né, mas eu segurei a informação. Eu assim, por quê? O que você precisa? É que eu recebi uns DVDs aí de uma senhora, lá ele trabalha na farmácia da Coop, tem barba, um jovem, ele tá pronto para o batismo já, irmãos. Encurtei a história demais já, né? Aí ele assim,
Eu assisti esses DVDs de um tal de Luiz Gonçalves, eu estou com um monte de dúvidas, especialmente sobre o sábado. Eu preciso conversar com o pastor adventista. Eu falei, olha, eu sou pastor, serve? Ele ficou feliz, né? Aí marcamos uma conversa lá em casa, conversamos até tarde da noite. Eu já aproveitei e ofereci um estudo bíblico. Estamos já há 1 ano estudando a Bíblia. E eles têm ido conosco já às Mangueiras, né? Fica mais próximo também da casa deles, e já pediram o batismo. Irmãos, a gente tem que ter estar sensíveis, porque as pessoas estão querendo. Há muita gente aí, e ele tinha um canal no YouTube em que ele falava dessas teorias da conspiração, essas coisas aí, não tem? E hoje ele mudou o canal dele, ele fala de Jesus ali. Ele fala da Bíblia, das coisas que está aprendendo na Bíblia, né? Então, assim, uma transformação linda. Orem por ele, porque ele quer deixar o emprego. E está fazendo um curso de cabeleireiro, porque ele quer sair da farmácia, ali ele não pode guardar o sábado, né? E ele e a esposa querem muito guardar o sábado e serem inteiramente fiéis a Deus. Há muitas pessoas sinceras. Tem um tipo de oração que eu já entendi, já aprendi faz tempo, que Deus nunca rejeita. Que é a seguinte: Senhor, me ajuda a encontrar alguém para quem eu possa dar um estudo bíblico. Me ajuda a encontrar alguém para quem eu possa falar da tua verdade, da tua palavra. Você acha que Deus vai dizer assim, espera um pouco, não é o momento ainda? Você acha que essa vai ser a resposta de Deus? Ou então, não, filho, isso não é para você. Jamais. Você tem que fazer essa oração sincera e aguardar porque a resposta vem. Toda vez que a gente está terminando um estudo bíblico, a gente já começa, a Débora e eu começamos a ficar assim um pouquinho preocupados, quem será a próxima pessoa, um pouquinho ansiosos, né? Mas não demora, alguém já aparece, né? E tem sido uma experiência maravilhosa ao longo desses anos. Nós temos que falar. Nós não podemos permitir que as pessoas sejam enganadas por esse inimigo terrível, por suas mentiras, né? Nós temos que permitir que as pessoas tenham a mesma oportunidade que nós tivemos de conhecer a verdade e ser libertos por ela. A preparação, irmãos, ela envolve pelo menos 3 itens naquilo que Ellen White escreveu aqui nesse no boletim, né, da Conferência Geral, em 1896. Olha que interessante. O presente dever de todo verdadeiro filho de Deus é, primeiro, aguardar pacientemente. Segundo, vigiar atentamente. Terceiro, trabalhar fielmente até a vinda do Senhor para que estejamos preparados para esse solene evento. Eu vou destacar para ficar mais fácil ainda, tá? Quais são as 3 coisas que Ellen White diz temos que fazer para estar preparados? Vamos ler juntos? Primeiro, pacientemente. Segundo, vigiar atentamente. Terceiro, trabalhar fielmente. Se você fizer isso, você estará preparado. Paciência. Jesus não volta nunca, estou cansado, vou sair da igreja. Mas que pensamento mais... Não vou nem qualificá-lo porque eu poderia ofender. Não tem sentido, né? Quanto mais perto da volta de Jesus, você vai pensar em sair da igreja. Alguém olhou torto para mim, mas deixa ele. Eu estou aqui por Jesus, não estou aqui porque alguém olhou bem para mim, ou mal, né? Ele que se resolva com Deus, eu estou aqui por causa de Jesus. Não vou sair daqui. Porque eu vou para o lado do barco agora que está chegando perto do porto. Né? Então, paciência, aguarde pacientemente. O barco às vezes vai parecer que vai afundar, mas não vai afundar. Esse barco foi fundado por Jesus. Irmão, mas tem heresias, tem problemas? Tem. Onde tem ser humano tem problema? Eu sou problema, às vezes. Às vezes, não, quase sempre. Então, é da nossa natureza. Mas o barco não é humano, ele foi fundado por Jesus. E ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Eu creio nisso. Então, tenha paciência. Aguarde. Mas tem muito problema na igreja. Ellen White mesmo diz, Deus vai resolver essas coisas. Tem coisas que não nos competem. Eu aprendi a descansar em Deus, sabe? Faço aquilo que eu posso, e o que eu não posso, Senhor, a igreja é tua. É tua, é a tua menina dos olhos. Né? Faça a sua parte, o restante deixe com Deus. Segundo, vigiar atentamente. E vigiar atentamente não é só ficar com o olho colado na TV vendo o jornal. Não, às vezes até isso é desnecessário. Está tão óbvio, né? Ficar só lendo notícia na internet. Essa é uma parte da vigilância. Mas tem uma que a gente negligencia às vezes, que é a autovigilância. Olhe para fora, mas também olhe para dentro. Como é que você está espiritualmente? Como é que está a tua vida espiritual? Você tem orado realmente, consistentemente? Aberto o coração a Deus como um amigo, como diz Ellen White? Você tem testemunhado? Você tem lido a Bíblia todos os dias? Como é que está a sua vida espiritual? Porque adianta alguma coisa você estar
super informado sobre os eventos, sobre as últimas notícias e estar perdido? Isso é Satanás que está, ele está super informado, mas está perdido. Eu preciso vigiar duplamente o mundo que me rodeia, mas ainda mais do que isso, vigiar a minha vida espiritual. Olhe para si, como é que você está? E, finalmente, trabalhar fielmente. Quem trabalha para Deus não incomoda, não dá trabalho para o pastor, né, pastor? Quem trabalha para Deus mantém sua fé firme, porque, sabe, dar estudo bíblico é salvar alguém? Em termos é, mas é se salvar também. Não estou pregando aqui justificação pelas obras, né? Mas como é bom você ver o Espírito Santo convertendo alguém. Isso reafirma a sua fé. É quase como dizer assim, Deus existe mesmo. Porque olha quem ele era, e olha quem ele está sendo, né? Em quem ele está sendo transformado pelo poder de Deus. Isso nos dá uma convicção, irmãos. Testemunhar, dar estudos bíblicos, foi a maneira mais genial que Deus realmente poderia ter pensado para nos manter firmes, aguardando pacientemente. Então trabalhe. Chega para o pastor e fala, pastor, eu quero fazer alguma coisa pela igreja, pelas pessoas, o que eu posso fazer? Tenho certeza que o pastor vai ficar feliz e vai orientar você, com base nos seus dons. Fale com os líderes da igreja, se ofereça. Não pergunte o que Deus e a igreja podem fazer por você, pergunte o que você pode fazer para Deus e pela igreja, né? E assim você estará no caminho certo. Faça essas 3 coisas, e você um dia vai contemplar essa cena, em pé, feliz, dizendo, esse é o Senhor nosso Deus, a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Essa é a nossa grande esperança. Amém? De manhã e à tarde a gente continua. Vamos fortalecer nossas convicções criacionistas para enfrentar esses enganos que envolvem o mundo. Vamos fazer uma oração em pé? Oremos. Amado Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos porque, primeiramente, nos deste a vida, nos deste a oportunidade de existir e poder te escolher o teu plano. Obrigado porque um dia essa verdade nos alcançou. Obrigado pela tua palavra, que é luz para os nossos caminhos escuros. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. E te pedimos, ó Pai, que nos dês oportunidades para que possamos falar de Ti, da Tua mensagem, a outras pessoas que, como nós, antes, também não conheciam essa verdade maravilhosa. Bom Pai, abençoa esta igreja, que ela continue sendo uma luz aqui nesta comunidade, levando muitas pessoas ao Teu conhecimento. Dá-nos, ó Pai, uma boa noite de sábado, possamos descansar em Ti, sentir a Tua paz, terminar este dia na Tua presença, orando, e na parte clara do Teu santo dia possamos voltar aqui para mais um encontro contigo. Obrigado por tudo, dá-nos a Tua paz, é o que pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, até de manhã.